Capítulo 4 do livro de Esther vai dizer assim: E logo que Mardoqueu soube tudo o que se havia feito, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e de cinza e se foi pelo meio da cidade, clamando com forte e amargo clamor. E veio até diante da porta do rei, porque não era lícito passar para dentro da porta do rei alguém vestido de pano de saco. E em cada província e lugar onde a ordem do rei e o seu decreto chegava, entre os judeus havia um grande luto e jejum e choro e lamentação, e pano de saco e cinzas era a cama de muitos. E vieram as donzelas de Esther e os seus eunucos e a fizeram saber. E a rainha teve grande dor e enviou vestes para vestir Mardoqueu, para fazer com que se tirasse a roupa de luto de sobre ele, mas ele não as recebeu. E Esther então chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que ele tinha posto diante dela, e o mandou que fosse a Mardoqueu, com ordem de saber o que era aquilo e por quê. Saiu, pois, Ataque a Mardoqueu até a praça da cidade, que estava diante da porta do rei. E Mardoqueu lhe declarou tudo o que lhe tinha acontecido e lhe deu notícia da prata que Amã havia dito que daria para os tesouros do rei, por causa dos judeus, para destruí-los. Deu-lhe também a cópia escrita do decreto que havia sido publicada em Suzã, para que fossem destruídos, a fim de que fosse mostrada a Esther e a informasse, ele a encarregasse de ir ter com o rei e lhe suplicasse e pedisse diante dele pelo seu povo. E veio Ataque e relatou a Esther as palavras de Mardoqueu. Então Esther disse a Ataque e o mandou que dissesse a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que se achegar ao rei no pátio de dentro, sem ser chamado, há uma só sentença: terá que morrer, salvo aquele a quem o rei estender o cetro de ouro. E este então viverá. E eu não fui chamada para entrar diante do rei nesses 30 dias. E dissera a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que respondessem a Esther: Não penses em tua alma que por estares na casa do rei escaparás só tu dentre todos os judeus. Porque se absolutamente te calares neste tempo, socorro e libertação sairá para os judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se precisamente para esta ocasião chegaste a este reino? E Esther então disse que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu com as minhas servas também jejuaremos. E assim entrarei e irei ter com o rei, embora não seja segundo a lei, e se perecer, que pereça. Então se foi Mardoqueu e fez conforme tudo o que lhe ordenou Esther. O capítulo 4 vai falar sobre um decreto ruim. O capítulo 4 do livro de Esther vai falar sobre o propósito. Quando nós entendemos que há um propósito nas coisas do Senhor, nós compreendemos que muitas vezes o Senhor nos coloca em determinados lugares porque o Senhor ele conta conosco. Porque o Senhor, ele sabe que nós seremos ponte, seremos canal para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. E quantas vezes nós negligenciamos por medo, por falta de ousadia, por falta de discernimento,
Porque muitas vezes falar aquilo que é a verdade, falar aquilo que Deus nos mostra, falar aquilo que precisamos falar, isso traz para nós muita dor. Porque o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Somente aqueles que têm entendimento espiritual vão falar sobre o que o Senhor quer fazer, sobre o que o Senhor está ordenando. E quando nós compreendemos, nós damos um passo à frente. E por isso que Mardoqueu, ele ficou naquela situação. Ele ficou angustiado, a sua alma se entristeceu, porque havia um plano para matar todos os judeus. Havia um decreto do rei estabelecido para que acabasse com os judeus. E isso era feito por Ramã. E como Mardoqueu iria sair daquela situação a não ser pela mão do Senhor? Então, quando Esther vai entender o que está acontecendo, ele não aceita nenhuma veste porque ele quer ficar naquela situação, ele quer sentir aquela dor, ele precisa estar naquele sofrimento para entender que somente o Senhor poderia resgatá-lo daquele momento. E mesmo Mardoqueu sabendo que livrava, ele havia livrado o rei uma vez, pelas mãos do Senhor, o Senhor permitiu com que ele ouvisse a trama dos camareiros do rei e salvou a vida do rei, anunciando a Esther. Assim também Mardoqueu fala para Esther que se ela não for falar com o rei, todos morreriam, e que se ela não fizesse isso, o Senhor daria livramento por outro meio, por outra parte. E estava nas mãos de Esther ouvir o seu tio. Ela era uma jovem obediente, ela obedecia. E por isso ela tomou uma decisão de jejuar para entrar na presença do rei, porque não poderia-se ninguém entrar na presença do rei sem ser chamado, sem ser anunciado. E ela falou que havia mais de 30 dias que o rei não chamava ela. E como ela poderia ir até a presença do rei sem ser chamada? Então, como de costume judaico, pelo jejum, Esther conhecia muito bem o poder do jejum. Esther conhecia muito bem que o propósito no jejum, ele é resposta de Deus, Deus responde. Então, quando entramos em jejum, por uma causa, por algo, o Senhor responde, porque o Senhor é fiel, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso e o Senhor move céus e terra para proteger o seu povo, mas nós precisamos agir. E foi a maneira que Esther identificou: eu vou agir com o jejum, porque o jejum é uma arma poderosa. O jejum, ele cala a boca do nosso inimigo. E quando ela determinou que fizessem 3 dias de jejum por ela, para que ela pudesse entrar na presença do rei, isso foi feito, isso foi ouvido. O tio dela ouviu e entendeu e compreendeu que Deus estava movimentando, Deus estava operando, porque o Senhor, ele faz milagres, o Senhor, ele faz maravilhas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pronunciamos é para glorificar o nome do nosso Deus. Todas as coisas que nós colocamos em prática no mundo espiritual é para glorificar o nome do Senhor. E o jejum é uma arma espiritual. E quando Esther entende e quando Esther anuncia o jejum, essa arma de guerra espiritual, ela está anunciando aos anjos que a batalha está vencida, porque não é ela quem vai falar, mas é o Senhor quem vai falar. E quando nós compreendemos que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao nosso Deus, a partir do momento que nós entendemos as armas de guerra espirituais que são ao nosso favor, nós compreendemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós compreendemos que a palavra é viva, é eficaz sobre as nossas vidas. E foi assim com Esther. Esther, ela não
adormeceu no problema, mas ela compreendeu que havia um problema e teria que alguém se levantar para ter a solução. E ela estava no palácio, ela estava ali com o rei. E a única oportunidade que ela teria era de falar com o rei, era de se levantar para falar sobre o seu povo, porque quem poderia proteger o seu povo, ela precisaria fazer com que o rei voltasse e não decretasse mais contra os judeus, contra o seu povo, contra os escolhidos do Senhor. E quando ela entende esse propósito, ela entende o porquê que ela está ali. Ela compreende porque que Deus colocou ela naquele lugar. E é assim conosco, aonde nós estamos, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser canal, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que ser canal de libertação para que muitos possam ver a glória do Senhor, para que muitos possam ser libertos, muitos possam ser sarados, salvos para a glória do nome do Senhor. Que você seja canal de bênção, que nós possamos ser ponte para aqueles que precisam se levantar no Senhor, para que o nome dele seja glorificado e exaltado para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.